Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se liga na máquina que eu tenho na mão aqui. Na verdade não é uma máquina, isso aqui é um monstro. Literalmente é um monstro. Quem conhece a Toyota Bandeirante que teve lá no Brasil há muito tempo atrás, vocês lembram desse carro? O que tem a ver a Toyota Bandeirante com esse carro aqui? Muita coisa. Esse carro aqui na verdade é uma evolução daquele carro lá, Toyota Bandeirante. Por quê? Porque ele usa a mesma plataforma. É um carro mais ou menos no mesmo peso, no mesmo tamanho, na mesma robustez, feito para durar, literalmente. Hoje em dia a gente não tem mais a Toyota Bandeirante, mas a gente tem a 4Runner, que substitui completamente esse carro aqui. Um pouco de diferença eu vou mostrar para vocês. E outra coisa, essa daqui que também tem umas coisinhas que a Hilux SW4 tem no Brasil. Você lembra da Hilux? Você conhece a Hilux SW4? Esse carro aqui também tem algumas coisas a ver. Começando pelo capô, que tem essa bolha aqui. Se você conhece a Hilux SW4 e a Hilux normal também, motor a diesel, ela tem essa bolha aqui, só que nesse carro aqui é só enfeite para deixar ela mais bruta, com essa carona de monstro e tal, né? Aqui o que acontece? Esse carro aqui é o Toyota 4Runner 2022. O conjunto óptico desse carro aqui saiu original de fábrica nos modelos TRD Pro, que é o que saiu no modelo TRD Pro. Todo o conjunto dele óptico é em LED, aqui também em LED. Na frente a gente tem os sensores de direção, sensores de piloto automático que ela usa, toda essa parte aqui, isso tudo eu vou mostrar para vocês mais para frente como é que funciona, por que é tão grande esse negócio aqui. Uma câmera principal na frente da grade. Isso aqui é uma tomada auxiliar, só que não é uma tomada auxiliar para você usar ela. É uma tomada auxiliar que se usa em lugares bem frios, aqui na América do Norte. Você usa para aquecer o bloco do motor, para você conseguir dar partida nesse carro no dia seguinte. E uma coisa em particular, né, nesse carro aqui, no TRD Pro, é a frente dela. O símbolo da Toyota é completamente diferente do símbolo da Toyota normal que você está acostumado a ver. Por quê? Porque toda vez que a Toyota coloca o nome dela completo aqui na frente do carro, isso daqui diz que tem uma coisa muito especial, tanto dentro do capô, quanto lá dentro do carro também, que eu vou mostrar para você já já como é que funciona todo esse aparato desse monstro aqui. E agora eu vou mostrar para vocês o que esse monstro está calçando aqui. A gente tem um pneu 265 7017 original dela. A suspensão desse carro aqui em particular, ela está um pouquinho mais alta do que o normal, porque ela foi colocado um sistema para levantar um pouquinho a suspensão, mas a suspensão dela original que está aqui, além do sistema para levantar ela 2 polegadas, é a suspensão Fox com amortecedores Fox, super especial. Esse carro aqui, ela vem com um bagageiro já original, super reforçado. Isso daqui é literalmente um monstro grudado em cima dela. Suspensão traseira também foi levantada um pouquinho para equiparar com a suspensão dianteira. O logo do TRD Pro lateral que ela tem. E aqui a gente tem uma particularidade nessa coluna aqui que remete no começo desse carro aqui, quando ele foi lançado. Esse carro ele veio da Toyota Tacoma. Quem conhece a Toyota Tacoma, quando eles lançaram esse carro, eles não tinham um modelo assim grande. E o que eles fizeram? Eles pegaram a Toyota Tacoma, só cortaram a traseira, colocaram um pouco mais tiraram aquela caçamba dela lá, emendaram e fizeram um modelo assim. Então por isso, lá no começo, quando eles fizeram esse modelo aqui, vindo da Toyota Tacoma, a coluna, essa coluna aqui, ela ficou um pouquinho inclinada, né? No acabamento que eles fizeram lá, teve que inclinar por conta do projeto. E desde então, agora ela já tem o próprio modelo, ela já tem a própria carroceria dela, mas desde então a Toyota preferiu manter essa coluna inclinada aqui para remeter antigamente, quando começou e tudo mais, e para identificar, porque você consegue ver de longe, quando você vê essa coluna inclinadinha aqui, você sabe que é uma Toyota 4Runner. Agora vem comigo dar uma olhada na traseira desse carro aqui também. Nessa traseira você vai encontrar um conjunto óptico também, totalmente em LED, derivado da TRD Pro, que só saiu com ela nessa época aqui. Essa traseira aqui, ela é especial por quê?
ela tem uma curiosidade muito legal, que é esse vidro aqui. Esse vidro aqui, ele baixa completamente. Incrivelmente ele baixa. São poucos os carros da Toyota que tem esse vidro aqui que abaixa completamente. Isso é muito legal, cara. Bacana porque você pode ir pro... Isso não só é um carro off-road, como você é um carro do dia a dia, é o carro que você leva a criança para a escola, é o carro que você vai para o supermercado, e esse vidro baixando completamente, você pode carregar um monte de coisa, às vezes fica alguma coisa meio para fora, mas bem amarrado, você carrega o cachorro bem amarrado lá dentro também, para ele tomar um arzinho, você pega as compras de supermercado, coloca aqui dentro, dá para encher mais sem ter que abrir essa tampa, e é bem por aí. E agora eu vou mostrar para vocês, esse sistema de engate aqui, ela já vem original dela de fábrica e ela puxa até 3,5 toneladas. E agora eu vou mostrar para vocês o que tem lá na frente, embaixo do capô desse monstro. Vem comigo. E agora aqui na frente, o que a gente tem embaixo do capô desse monstro? A gente tem um motor 4.0, 6 cilindros, de 270 cavalos, a gasolina. A maioria dos carros aqui na América do Norte são a gasolina, e esse monstro aqui, ele não tem turbo. Por quê? Porque esse é um motor voltado para durabilidade e não para uma esportividade. Ele tem muito torque, tem muita força, só que o que acontece? Esse motor, do jeito que ele está desenhado nessa configuração, ele costuma durar em torno de 500 mil milhas, isso daí vai dar aproximadamente uns 800 mil quilômetros. Isso é super comum, um motor desse durar até 800 mil quilômetros, que é incrível. Por isso a Toyota preferiu não mexer na configuração do motor, manter ele do jeito que ele está aqui, e isso é sensacional. Isso aqui remete confiabilidade, segurança e ao mesmo tempo torque para a vida inteira. Você compra um carro desse uma vez só na vida, você não precisa mexer nunca mais. Tem muitos mecânicos no mundo, não só aqui como no mundo, relatam que nunca viu um motor desse por dentro. Sabe por quê? Porque nunca precisou abrir, nunca vai precisar abrir. E tem uma coisa especial com esse carro aqui, que a direção, esse daqui é a direção hidráulica. Foi um dos últimos carros na América do Norte a ser produzido com direção hidráulica, justamente remetendo no mesmo sentido do motor: durabilidade, confiabilidade e robustez. Isso são detalhes que a Toyota entregou nesse carro para continuar com a mesma ideia de manter isso tudo para você. Agora vamos ver por dentro como é que é esse monstro aqui. Vem comigo. E aí você deve estar se perguntando, quanto custa esse monstro? Na época, quando esse carro foi vendido, em 2022, o preço dele era 65 mil dólares. Hoje em dia, ele está avaliado em torno de 60 mil dólares pelo mercado. E aí você fala, 5 mil dólares de 2022 até hoje não é nada perto do que de desvalorização, perto do que você teria se você tivesse comprado um outro carro. Então tem muitas pessoas aqui que entendem que esse carro é praticamente um investimento e não um custo, porque ele simplesmente não desvaloriza, por ser um carro muito querido, muito estável, muito seguro para as pessoas, entendeu? É um carro que não te dá manutenção nem nada. Mas aí, outra coisa, sobre esse valor todo, 60 mil dólares hoje, 65 mil dólares antigamente, o que entrega quando você faz um investimento como esse? Vamos começar pela porta. Vou mostrar para vocês qual é o diferencial desse carro aqui. A gente tem um couro logo em cima assim, abaixo uma costura vermelha, linda, e detalhe, descendo na lateral assim, essa parte também é em couro, aonde você encosta o braço aqui embaixo também é couro, com essa costura vermelha novamente, mostrando que é um modelo especial da TRD Pro, e embaixo desse couro aí, ele tem tipo uma espuma que transforma o toque mais leve, mais soft, entendeu? E no puxador dela aqui, ele imita um pouco um black piano e tal. Eu acho meio complicado porque fica com muita marca de dedo e tal, mas tudo bem. Em compensação, esse puxador aqui para abrir a porta, cromado, deixa ela a coisa mais linda, remete a carro um pouco mais especial e dá um ar de sofisticação e tudo mais, né? E agora, mais embaixo, como é um carro bem grande e ela tem porta treco em tudo quanto é lugar, aqui o que a gente tem? Um porta-treco gigante na porta. Eu diria que aí cabe uns 2 garrafinhas de 1 litro de caldo de cana e mais um pastel de carne com queijo bem recheado aqui, atravessado na lateral. E agora, aqui no porta-luva,
A gente tem um porta-luva, acho que um pouco modesto, não diria que seria um porta-luva muito grande, mas o suficiente para guardar umas 4 caixas de bombom sonho de valsa aí, tranquilo, para fazer a alegria da criançada ou da esposa, seja lá o que for, né? E aqui na frente, no painel dela aqui, ó, essa parte aqui, ela lembra um pouco alumínio, só que é plástico, mas fica muito bonito, dá esse contraste aqui no plástico, tanto daqui quanto daqui. Essa parte aqui, eu vou falar, isso é plástico, mas ao mesmo tempo você percebe que é muito bem construído, não é um plástico comum, não é qualquer coisa, é uma coisa bem robusta mesmo, feito para durar e para aguentar o sol, para aguentar altas temperaturas. Não adianta ser uma coisa simples, tem que ser robusto como todo o carro é robusto também aqui, né? E agora, aqui no banco, a gente tem o logotipo TRD, que já diz quem é o carro, qual é o modelo do carro. As costuras laterais aqui, a gente tem as costuras em vermelho, o carro todo feito, o banco em couro. Ela tem regulagem de altura, regulagem de para frente, para trás. E no caso do banco do motorista, ela tem regulagem lombar também, que isso facilita bastante. E os dois bancos da frente são elétricos, tá? E agora aqui no painel central dela, você tem o mesmo acabamento que você vê lá na porta, você vê esse acabamento aqui, esse plástico bem brilhoso, tipo um black piano, alguma coisa assim. Os controles com detalhes em cinza, contrastando bastante para ficar fácil a visualização. Até mesmo no escuro facilita bastante para você ver. Ela tem uma central multimídia maravilhosa, bem grande, do tamanho de uma rapadura, mais ou menos, eu acredito eu. E aqui nos controles, mais embaixo, você pode ver o tamanho desses botões. Isso aqui é uma coisa que a Toyota fez questão de colocar. Por quê? Porque esses botões grandes, eles facilitam na hora de você apertar, se você estiver usando uma luva, alguma coisa assim, tanto num off-road quanto nas temperaturas extremas aqui na América do Norte, em lugares mais frios, você vai estar de luva, então ele vai funcionar normalmente sem problema nenhum. Né, você consegue apertar os botões sem problema nenhum, como aqui também esses botões são em alto relevos, então fica fácil, mesmo estando de luva, para você apertar, você consegue acionar eles bem fácil. Mais embaixo aqui a gente tem essa tomadinha aqui, que faz a ligação do seu celular. Ela tem entrada ela aceita o Apple CarPlay e o Android também. Aqui tem uma tomada auxiliar, que você pode ligar qualquer aparelho, qualquer coisa que você precise também, que vai te ajudar bastante. Eu estava quase esquecendo de falar que o som desse carro aqui é um JBL. Todo o sistema de som dele é um JBL, fantástico, muito bom. Entrega realmente o que todo JBL sabe entregar, fazer de melhor, né? O câmbio aqui, você consegue ver que é um câmbio automático de 5 velocidades, mas esse câmbio aqui é um automático de 5 velocidades, mas um automático original, verdadeiro, sabe aquele raiz mesmo, não é um câmbio CVT, é um câmbio robusto mesmo, com engrenagens. E quem conhece a Toyota Hilux sabe para que serve isso daqui, né? Eu vou dizer para você, isso aqui é uma alavanca de seleção para o 4x2 e o 4x4 mecânica, é feito mecanicamente, é a mesma alavanca que vai na Hilux, é a mesma coisa, do mesmo jeito, ela vibra da mesma forma que vibra um 4x4 verdadeiro, original, raiz, né? Aqui o que acontece? Aqui a gente tem esse botão aqui, é aquele botão que aciona o vidro traseiro que eu falei para vocês lá atrás, que sobe, que desce esse vidro traseiro. Nesses dois aqui são os controles de temperatura dos bancos, que aquecem os bancos por conta de temperaturas extremas. E aqui embaixo, aqui dessa lateral, o que a gente tem? Nós temos um belo de um porta-treco gigante aqui dentro, com mais uma tomada também auxiliar. E aqui eu acredito que cabe pelo menos umas 4 goiabada cascão aqui dentro, de boa, sossegado, para levar. E depois de você ver tudo isso daqui, vem comigo que eu vou mostrar para você a parte do motorista aqui, o que o cara tá vendo, o que você vai ver quando você senta aqui nesse banco. Vem comigo. Agora vamos falar sobre os painéis de instrumento, sobre o painel de instrumento desse carro aqui. Uma coisa bem legal que eu acho nesse carro aqui é que toda a instrumentação dele é analógica.
Não tem esse negócio de painelzinho digital, não. Eu sei que tem muita gente que gosta, mas eu sou um pouco mais purista. Eu, na minha sincera opinião, eu prefiro mais os painéis analógicos, como mostra esse daqui, apesar dele ter uma telinha digital no meio que mostra as funções, o controle o computador de bordo dele mostra naquela telinha do meio, mas eu acho bem legais esses ponteiros assim, e os detalhes continuam em cinza, como vem acompanhando nos botões do painel central, ele continua mostrando os detalhes com os ponteiros e tudo mais, no mesmo cinza que vem do painel central. Agora aqui no volante, a gente tem muito controle aqui, primeiramente do lado direito aqui você controla o computador de bordo, você controla uma parte do piloto automático dela, depois que você aciona, logo aqui atrás você tem uma alavanquinha do piloto automático que você usa, e é um controle do piloto automático, esse carro, por mais que ele é robusto e bruto e tudo mais, ele tem um controle adaptativo, é aquele controle que você coloca uma velocidade no carro, e aquele sensor grande que eu te mostrei lá na frente, agora eu vou falar para que ele funciona e por que ele é tão grande assim. Ele tem um sensor lá que ele percebe a distância que ele está sobre o carro da frente e qual é a velocidade que está no carro da frente. Então, quando o carro da frente diminui a velocidade, ela automaticamente chega ao ponto de frear, diminuir a velocidade, então ela vai acompanhando. Por mais que você colocou a 100 km por hora, se o carro da frente ele baixou para 80 km por hora, ela vai baixar também, não vai encostar no carro da frente e vai embora. E você também, ela tem um aviso de que se por acaso você estiver saindo da faixa que você está rodando assim, aquele sensor da frente também percebe isso e vai apitar para você, vai ajudar, vai te avisar para você voltar para a pista novamente. Do lado esquerdo aqui, a gente tem os controles normais que ela tem de iluminação e tudo mais, como todo carro tem, os retrovisores, tanto direito ou traseiro, são elétricos. Aqui na porta você tem os controles de todos os vidros, as travas e tudo mais. E desse lado esquerdo aqui do volante, você tem também os controles do rádio, dos telefones, de ligações e tudo mais. Você aumenta, diminui o volume do rádio, muda de estação e tudo mais. E uma coisa legal que esse carro tem é o teto solar dela também, que é muito bacana, bem grande, eu acho que o suficiente. Ele não é um teto solar panorâmico, mas é bem legal, refrigera bem, tem uma pegada boa assim para iluminar bem o carro durante o dia. E agora aqui em cima, nessa parte aqui, é uma coisa que eu acho fantástica nesse carro, porque ela lembra um pouco um cockpit de avião com aqueles botões no teto assim, sabe? Quem já viu isso daí lembra. Eu sei que não chega a ser um cockpit de avião, mas é bem legal, porque isso daí faz parte do controle de estabilidade, controle de velocidade, no caso de você fazer uma trilha, no caso do off-road, você controla tudo aí por cima por esses botões. Quem faz trilha conhece esses botõezinhos, sabe para que serve, né? E por enquanto aqui por dentro eu acho que é o suficiente para você saber um pouco mais, mas eu acho que o mais legal mesmo é você saber como que esse carro anda na estrada, como que ele anda na rua. O que você acha de vir comigo e dar uma volta e ver como é que esse monstro se comporta na estrada? Vamos lá? Então, agora eu vou mostrar para vocês como realmente é dirigir esse monstro aqui. Primeiramente, que o freio de estacionamento dela é um terceiro pedal que a gente tem aqui embaixo, e como todas as caminhonetes, carros grandes, ela também tem esse freio de estacionamento que você solta pelo pedal aqui embaixo, né? E para dirigir, a primeira sensação que eu tenho é a altura. É um carro bem mais alto do que qualquer outro carro comum. Tá certo que ela foi elevada a 2 polegadas, mas isso daí não interfere muita coisa não. A sensação de segurança, de você estar simplesmente flutuando num tapete voador é muito gratificante, bem legal de se dirigir um carro desse. Você escuta bastante o motor dela, o V6, roncando aqui dentro. Você escuta bastante barulhos externos e tudo mais, né? Mas uma coisa que eu acho bem legal também, essa direção dela hidráulica acaba conectando bastante a gente com o carro, diferente das direções elétricas. Essa direção hidráulica ela é um pouco mais dura, né? E acaba trazendo essa sensação de robustez do carro. O freio dela freia bem, apesar de ser um carro bem pesado, o sistema de freio dela responde perfeitamente como se você estivesse dirigindo literalmente um carro pequeno. E esse ronco na troca de marcha que ela faz
assim com esse V6 é apaixonante. Ela chega de 0 a 100 bem rápido para um carro desse tamanho aqui. Eu acho bem legal o conforto que ela tem. Não digo que seria um conforto de um sedã médio, mas por ser um carro bem grande assim, a sensação de conforto que ela entrega pra gente é muito boa aqui dentro. O sistema de ar-condicionado Duologic dela, digital, entrega um ar-condicionado muito bem aceitável para o tamanho e pela grana que foi investido nesse carro aqui, sem contar todos os controles que ela tem de tração, de estabilidade. Na verdade, ela passa uma segurança bem grande para a gente quando você dirige esse carro aqui, né? E agora aqui, além de mostrar a sensação de estar dirigindo esse monstro aqui, a gente vai dar uma paradinha para fazer um 0 a 100 também, para sentir qual que é a sensação de arrancada que esse carro tem no 0 a 100 e ver o que ele entrega pra gente de verdade aqui. Acho que vai dar para fazer isso nesse farol aqui, saindo. Vamos dar um espacinho pro carro aqui. Eu tô a 17 por hora e vamos apertar para ver quanto que ela faz. Escuta o barulho desse motor. Olha só que sensação, 100 por hora. Cara, é muito rápido, é muito rápido. É um tranco que ela dá fora do comum. Apesar de ser um carro bem pesado, cara, ela entrega muito rápido esse 0 a 100. Esse ronco maravilhoso de um 6 cilindros, cara, é indescritível. Só você estando aqui dentro mesmo para poder perceber o quão é gostoso escutar esse roncão aqui. E firmona, viu? O volante dela aqui, ó, firmão, sem balançar nem nada. Você sente a frente dela levantando um pouco mais, por conta dela ser um carro de tração traseira, então obviamente ela vai baixar um pouco mais a traseira numa arrancada como essa, né? Mesmo ela baixando um pouco a traseira, a dianteira dela fica bem firme, não sai de controle absolutamente em nada, cara. Vamos segurar um pouco mais no freio aqui para ver o que ela segura. Ó, segura completamente, firme e forte. Carro pesado, segura bem no volante, cara. A direção dela, você gira, mesmo parada aqui, você sente, mesmo ela um pouco mais firme, mas gira completamente leve, cara. Vamos dar mais uma arrancada nela pra ver? Ó. Que motor gostoso, cara. Não sei se consegue pegar no vídeo o som que esse motor faz quando ele arranca, cara. É fora do comum. E isso é porque o escapamento dela é original, tá? Tem muita gente que muda um pouco o escapamento, coloca uns escapamentos um pouco mais sonoros, né? Faz um barulho um pouco mais diferente. O original, esqueci de falar também, na TRD Pro, o original, ele tem esse ronco a mais, ele é um pouco diferenciado do que as outras 4Runner, né? Para ter esse ronco um pouco mais agressivo, um pouco mais esportivo. É fantástico, cara, é muito legal. Então, pessoal, esse daí foi o vídeo de como é dirigir esse monstro aqui, mostrar um pouquinho mais para vocês, né? Estamos acabando essa parte aqui, vamos voltar e encerrar o nosso vídeo. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado por vocês terem assistido o nosso vídeo. Por sinal, esse é o primeiro vídeo nosso. Espero que vocês tenham gostado. Se preparem que vão vir mais. Estejam sempre acompanhando a gente, que estaremos sempre de volta. Obrigado.